somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, tudo é possível, somente. Bondoso Deus, juntos uma vez mais, agradecidos o privilégio que temos de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Pai, te agradecemos pelo dom da vida. Podemos respirar sem a necessidade de um aparelho. Podemos alimentar sem a necessidade de um aparelho. Podemos correr, gritar, falar. Podemos dormir sem ter que tomar medicamentos. Podemos andar dentro da cidade sem nenhum temor de que tenhamos feito algo o qual Satanás pode usar alguém para tirar a nossa vida. Temos uma família abençoada, temos saúde, temos vida eterna. Nos reunimos para juntos te adorar na beleza da sua santidade, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Nada que obtemos se não foi uma dádiva do Senhor. Desde já te pedimos a cura, a libertação, o livramento, mas antes de tudo isso, te pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, aquilo que deveríamos feito com alegria e singeleza de coração, murmuramos e não fizemos. E quando fazemos, às vezes é pela metade. Nos perdoe e nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho. Ajuda-me a ajudar seus filhos aqui presentes e aos que nos acompanham por esta transmissão. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, por amor do teu nome. Amém, amém. Graças a Deus. Vocês que nos acompanham, Deus te abençoe, obrigado. E Deus te abençoe com a sua família e que nós possamos ter um tempo juntos na presença do Senhor. Já tem um bom tempo que eu vejo essa necessidade de conversar com famílias, com os cônjuges. E eu já tenho alguns dias anotado e lido alguma coisa sobre os cônjuges. E já faz uns bons dias que eu não trago um assunto. Eu preparei uma série sobre isso. O propósito é de ajudar e ser ajudado. Quando a Bíblia exige que o sacerdote seja casado e tenha filhos, então você já entende. E que o diácono também tem que ser casado, marido de uma só mulher, e que tenha filhos. Então, você entende porque ele vai lidar com seres humanos. Então, um diácono ou um pastor que não tenha esse sentimento de lidar com famílias, e ele está no posto errado. Se ele não tiver um sentimento de compaixão, de respeito, né, de gratidão e tolerante,
porque a intolerância, infelizmente, ela tem destruído muitas vidas, muitos ministérios. Então eu quero falar um pouco sobre todos os cônjuges enfrentam conflitos. Todos os cônjuges enfrentam conflitos. Uma das melhores coisas que nós fomos ensinados pelo profeta de Deus, William Branham, e ele sempre perguntava: vocês estão anotando? Ele dizia: tragam suas canetas, tragam as suas cadernos de anotações. Por quê? Porque você ouve aqui, depois você ouve novamente, depois você dá uma olhadinha no que você anotou, e isso passa a ser mais vivo dentro de você. Quantas pregações eu já preguei em cima de outras pregações, porque a gente anota. Não tem como ouvir uma palestra, um culto, sem uma caneta, sem um caderno de anotação. Mas se você anota e depois não revê isto, muito pouco vai adiantar. É claro que já adianta um pouco. E falar sobre conflitos é falar sobre temperamento. Não vou entrar na questão de temperamentos, colérico e etc. Não é isso. Eu quero falar sobre conflitos. Porque conflito vai assim ajudar nós a entender algumas coisas que incomodam. O conflitante às vezes não se sente incomodado, mas quem está sofrendo a pressão é que sabe a situação que está enfrentando. Então, temperamento é um estado fisiológico característico de um indivíduo ou personalidade. É um conjunto de tendências, é caráter. Então, vai um pouco mais daquilo que a gente pode pensar. Eu creio que é na revelação de Jesus Cristo, o irmão Branham ensina que só tem uma coisa que a gente vai levar daqui. É o caráter. E o caráter tem tudo a ver com o estado de espírito, porque é uma questão espiritual. Um bom caráter ou um mau caráter. Como nós alimentamos para manter o corpo natural, a gente também pode alimentar esse temperamento na questão espiritual. Então, são dois temperamentos na mesma casa, até que não venham os filhos. Porque depois que os filhos vêm, pode ser mais, pode ser 4 temperamentos, ou 3 temperamentos, 5 temperamentos, 7, 9, 12, 18, 20, 36, como eu conheci um irmão que disse que eles eram em 42. Isso filhos, mais o casal, 46. Então são temperamentos. E existem muitas divergências. Então é um estado fisiológico característico de um indivíduo, é uma personalidade, ou um conjunto de tendências. Então é um desenvolvimento de temperamentos dentro da mesma casa. E que nós vamos precisar muito de Deus, ou precisamos muito de Deus. Muitas famílias sobreviveram até aqui. Não tínhamos ensinamentos e conhecimento como temos agora. Deus, pela misericórdia, ajudou essas famílias, mas
Existem muitas mágoas, existem muitos conflitos, existem muitas tristezas nessas famílias por causa desses conflitos. Às vezes o esposo não conseguiu, às vezes a esposa não conseguiu, ou os filhos não conseguiram. Eu quero pedir a vocês a abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 15, vamos nos colocar de pé, para nós então estudarmos isso. Provérbios 15, verso 1 e 2. Que Deus seja louvado. Hoje eu vou usar a revista Corrigida Fiel, mas nesse assunto eu vou usar várias versões. Encontraram Provérbios 15, verso 1 e 2. Preste atenção que a Bíblia diz. A resposta branda desvia o furor. Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira, ou levanta a ira, ou traz a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultice. Bondoso Deus, esta é a sua palavra. E vamos caminhar aqui, Senhor, dentro de sua palavra, dentro das mensagens do teu profeta, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Muitas coisas ainda podem serem mudadas se tivermos uma atitude cristã. Então, não nos deixa ser meninos e meninas inconstantes, mas que sejamos homens e mulheres abençoados por ti e que possamos ajudar uns aos outros. Pai, acrescenta a sua palavra aos nossos corações. Te pedimos em teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Salomão teve muita experiência nessa questão de família. Ele teve 1000 mulheres. Questão política, tinha que conquistar os reinos, vivia a poligamia. Se nós lermos Casamento e Divórcio, nós vamos ouvir o profeta William Branham ensinando sobre o que é no princípio, pós-princípio e de volta ao princípio. No princípio foi um homem e uma mulher. Pós-princípio foi um homem e várias mulheres. Mas de volta ao princípio é como foi no princípio. Um homem e uma mulher. O que passa disso é arranjo, é enxerto, é emendas. Nós vivemos uma mensagem de restauração de todas as coisas. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós estamos vivendo a mensagem de restauração, de volta ao princípio. Tudo tem que ser ao original. A terra será purificada, será queimada e o Éden será restaurado. A mensagem que nós anunciamos é a mensagem da restauração da árvore noiva. E aqui em Provérbios, este homem, por ter recebido sabedoria de Deus, ele não pediu dinheiro para Deus. Quando ele teve a oportunidade de pedir algo a Deus, ele pediu a Deus sabedoria. Ele precisava de sabedoria para poder entrar e sair diante do povo de Deus. Ele precisava de sabedoria para julgar os problemas existentes entre o povo.
E aqui esta escritura, se a gente olhar ela com exatidão, se nós nos fazermos como os irmãos de Bereia, quando os irmãos de Bereia ouviu o evangelho pregado, eles foram examinar para ver se aquele estava correto. E Paulo ensina isso aos Tessalonicenses 5, acredito que o verso 22. Examinai tudo e retendes o bem. Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus nos dá. Examinem as Escrituras e procurem ter nela vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então aqui em Provérbios capítulo 15, o verso 1, ele diz: a resposta branda, mansa, tranquila, desvia o furor. Se o outro tiver agitado, bravo, irado, a resposta branda desvia o furor. Eu tive em uma casa de um casal que eu vi o método que eles estão aplicando para educar as crianças. Eu admirei. E eles dizem assim que quanto mais baixo você fala, mais perto o filho chega para ouvir. Porque se você grita com eles, vai resultar em grito. Eles já estão gritando, você grita. Então você fala baixo, que eles querem te ouvir. Porque quando se fala alto, se irrita. Irrita. Então Salomão disse: a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Quando a pessoa fala irada, o marido fala irado com a esposa e ela responde alto, irada, vai suscitar ira. Ou o filho com o pai, a mãe, enfim, dentro do relacionamento conjugal. Então ele diz assim, suscita ira. Se você pegar a palavra ira, é fácil. Às vezes a gente não quer ter o trabalho de examinar o dicionário. O dicionário é um professor, é um grande professor. O dicionário diz que ira é raiva. Dicionário Aurélio. Ira é raiva. É um sentimento intenso e permanente de ódio. Então, quando a pessoa está irada, ela está com um sentimento intenso, permanente de ódio. E ela traz aquelas palavras sobre a esposa. Ou a esposa traz essas palavras sobre o marido. Ou os pais sobre os filhos. Ou os filhos sobre os pais. Aí aquelas gerações vai passando. Dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os bisnetos. E a coisa vai só indo e aumentando. Porque já veio dos nossos bisavós, para os nossos avós, para os nossos pais. A Bíblia chega a dizer em terceira e quarta geração de maldições. Porque ira não é nada mais do que maldição. Não é uma coisa boa. E o dicionário Aurélio continua. Veja, raiva ou ira é raiva, sentimento intenso e permanente de ódio, de mágoa e rancor. Olha como que ela ramifica. Eu não peguei uma árvore para mostrar uma árvore com muitas raízes. Começa tudo de um temperamento. E que gera esses conflitos entre os cônjuges. E ele ainda diz mais. Raiva, um sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor que, normalmente, contra uma ou algumas pessoas, é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. Então, a ira
passa por este caminho intenso de ódio, de mágoa, de rancor, de ofensa, que chega a uma situação agressiva que é derramada em cima da esposa, ou é derramada em cima do esposo, ou derramada em cima dos filhos, ou derramado de volta aos pais, porque isso causa um efeito bumerangue. Bumerangue é aquela pecinha que se tinha de brincadeira e que hoje não tem. Você joga ela no ar, depois ela volta até você. As brincadeiras eram mais sadias. As palavras têm um efeito bumerangue. Elas vão, mas elas voltam. As atitudes, os temperamentos, têm isto. As Escrituras Sagradas nos dão assim, muita coisa para a gente se moldar. No verso 2 aqui de Provérbios 15, Salomão diz: a língua dos sábios adorna a sabedoria. Na cabeça de alguns homens é só a mulher que é sábia, porque a Bíblia diz: toda mulher sábia edifica casa. Mas não é bem isso. A sabedoria é uma dádiva, é um presente de Deus. Salomão disse que a sabedoria foi aluna de Deus e ela estava com ele no princípio. Então ele diz: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultice. A gente precisa do dicionário. Ninguém vai para a escola e aprende todo o vocabulário sem um dicionário. Tinha uma época que o governo fez doação de dicionários, porque ele viu que havia necessidade. E tem essa necessidade. A palavra estultice é características do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice, pavorice, estupidez. Olha só, dentro de 2 versículos, os conflitos que podem causar dentro de uma vida conjugal. Então nós já temos lá essa situação agressiva, agora com atitude estúpida, tola, pavorice, é um desespero, né? Sem necessidade, e estupidez. Agora pega uma pessoa com uma situação agressiva e estúpida, um marido assim, uma esposa assim, filhos assim. Temos aí uma guerra dentro da vida conjugal. A questão é: queremos mudar? Estamos dispostos a mudar? Ou preferimos adorar esse espírito? Porque é uma questão espiritual. É um estado de espírito. Aquele homem que o William Branham orou por ele, que disse que ia quebrar os ossos dele, e diante daquela reunião, ele já tinha um pastor com as mandíbulas quebradas no hospital, e ele disse: eu vou te quebrar todinho. E o William Branham orou por ele, e ele caiu nos pés de William Branham, diante daquela multidão. Os guardas vieram para pegar aquele homem e perguntaram ao irmão Branham: ele vai ficar bem? O irmão Branham disse: não, ele não vai ficar bem, ele adora esse espírito. Então existe maridos, existe esposas, existe filhas e filhos que adoram serem agressivos, estúpidos e tolos. Porque é isso. A quantidade de mensagens que temos, de Bíblia e de ensinamento que temos, se continuarmos assim, é porque adoramos esse espírito. E se adoramos isso, vai para a vida toda. Terá que morrer assim e terá que ressuscitar assim para ir ao julgamento no trono branco.
Mas nós temos uma opção: o novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Por isso, ainda dá tempo de mudança. A Bíblia em Provérbios capítulo 10, se voltar um pouquinho aí, Provérbios capítulo 10, nós temos receitas aqui tremendas para que esses conflitos que todos os cônjuges enfrentam possam ser enfrentados de uma maneira correta. Porque o problema existe, Eles precisam serem resolvidos. Então eles precisam serem resolvidos de maneiras sábias, decentes, corretas. Aqui em Provérbios capítulo 10, no versículo 14, Salomão diz: os sábios entesouram a sabedoria. Os sábios entesoura a sabedoria. O marido sábio, a esposa sábia vai entesourar sabedoria. E isso vai para os seus filhos, isso vai para os seus netos, isso vai para a sua descendência. Eu não conheci pai, eu não sei o que é ter um pai. Não conheci o meu pai. E também não sou um dos melhores pais. Mas eu procurei o melhor que eu pudesse passar para os meus filhos como um pai. E falhei muito, e falho muito. Mas eu ainda estou aprendendo. Mas existe pai, existe mãe que não aprende, nunca, embora a Bíblia disse que aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, nunca chega a entesourar sabedoria. E ele termina: mas a boca do tolo aproxima da ruína. Esposo, esposa, vocês querem promover a ruína nos seus lares? É isso que você quer entesourar para os seus filhos? Porque o sábio entesoura a sabedoria, mas os tolos entesoura ruína, destroços, desgraças. Quando eu estou falando que todos os cônjuges enfrentam os conflitos, eu estou junto. Eu também sou marido. Eu também sou pai, já sou vô. E pelo que eu estou vendo a meninada crescer, e está crescendo os netos, já são 10. A Melissa já está maior do que a mãe. E vai ser um grande prazer se eu vê-la no altar, casada, como a Bíblia ensina, como a mensagem ensina. Será muito bom. Davi está vindo atrás. Então veja que eu estou dentro desses conflitos, eu também sofro esses conflitos. O William Branham também enfrentou esses conflitos. E qualquer cônjuge enfrenta. Se não enfrenta, tem alguma coisa errada. Ou esse homem está escondendo alguma coisa, ou essa mulher está escondendo alguma coisa. Então veja, aqui em Provérbios capítulo 21, vamos agora um pouquinho mais aqui na frente, Provérbios capítulo 21, no versículo 23, vocês vão observar que Salomão sempre está colocando o sábio e o tolo. O Mombrana teve um temor, ele disse: olha, eu não quero chamar de tolo, mas eu quero dizer que você tem uma atitude de tolo, uma atitude de tola. Porque ele diz: tolo é muito pesado, que Jesus disse: não chame seu irmão de tolo. Então, se Jesus ensina que não é para chamar de tolo, e o marido chama a esposa de tola, ou vice-versa, e os filhos são chamados por este nome, a gente está precisando de reaprender.
De se reeducar. Então aqui no verso 23 de Provérbios 21 ele escreve: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a alma das angústias. Então, os conflitos existentes na vida conjugal está relacionado ao que falamos. Os problemas que geramos em casa, os conflitos, está relacionado ao que falamos. Porque o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústia. Porque quando expressamos certas coisas, aquilo resolve, só causa problema. Quer ver se quando você expressa algo e tem a infelicidade de não se expressar bem? Meu Deus do céu. Quando a esposa tem a infelicidade de dizer algo e que essa cabecinha teimosa, o homem tem uma cabeça teimosa, o homem é teimoso. Coitada da esposa. Pensa numa cabecinha fechada que o homem tem. Eu sou homem. Eu estou falando de vida vivida. Pergunta para ela. Está ali, a Dalvina está ali. Nós precisamos do Espírito Santo. Perguntas e respostas de número 4, tradução de Goiânia. 30/8/64, parágrafo 32. Ou pergunta 32, parágrafo 94. Pergunta C. Irmão Brana, quando alguém vem sobre mim ou me pisa no dedo do pé, quando chega do serviço, eu que acrescentei quando chega do serviço. Eu que acrescentei. Ele diz, esta talvez seja boa. Me pisa no dedo do pé. Tipo, por que você está chegando nessa hora? O almoço está pronto? Não está pronto o almoço? Você estava fazendo o quê? Eu estou acrescentando, tá? Estou colocando como que nós homens fazemos. Aí a resposta vem. Eu estava brincando com a boneca. Eu estava aqui em casa brincando com a boneca, claro, porque aqui estava na casa da vizinha. No entanto, ela estava lavando roupa, limpando a casa, passando roupa, cuidando das crianças. Deixa eu ler a pergunta, senão eu vou interpretar. Irmão Brana, quando alguém vem sobre mim, ou me pisa no dedo do pé, talvez essa seja boa. Me pisa no dedo do pé, como diz o velho ditado. Meu temperamento sobe. Aí ele faz uma pergunta. Como posso vencer isso? Agora, os cônjuges. Como vocês podem vencer isso? E ele diz, eu sei que o Senhor terá que fazer, porém, que posso fazer em meu coração, eu não quero isso. Olha, que atitude bonita. Eu faço isso. Eu sei que Deus pode fazer isso, mas o que eu posso fazer? Eu vou ficar de braços cruzados esperando ele mudar? Já tem quantos anos, irmão? Irmã? Quantos anos tem esse temperamento aí? Irmão, quantos anos? Quantas mágoas tem a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos e seus netos com esse temperamento? Quantos anos? Irmão Barana disse assim, bom, você pode fazer algo, né? Amenize teu mau gênio com a oração. E então ajuste seu espírito. Viu que eu disse que era questão espiritual? Ele chama de mau gênio.
Esse temperamento conflitante chama-se mau gênio. Pode estar com a mulher, pode estar com o marido, pode estar com os dois. Porque o espírito passa. Pode passar dele para ela, pode passar dela para ele. Porque lembre-se, são dois temperamentos no começo, depois os filhos. Que vem a herança do vô, da avó, do bisavô, da bisavó. Enfim, vem uma carga genética aqui dentro desses conflitos. Que se não for amenizado com oração e com jejum e ajustar esse espírito, porque, veja, essa é uma receita que o profeta dá. Ele dá essa receita porque é questão espiritual. E questões espirituais se resolvem com a palavra. Não se resolve com conflitos, com palavras. Se resolve com oração e com jejum. Para começar, não creio que haja muitas pessoas nesse edifício que alguma vez tivesse mais mau gênio do que eu tinha. Sempre me batiam na boca e eu tinha que tomar um pouco do meu alimento com um canudo. Nossa, como que os pais batiam nele? Que o pai dele, você sabe como que ele era. Existe pai, existe mãe que não sabe educar. A Bíblia diz que é com vara, você bate com chinelo, você puxa o cabelo, você dá beliscão, você dá cascudo, você xinga, você fala palavras descaridosas. Isso não é educar. Disciplina, a Bíblia diz que é com vara. Eu tenho um pé de amora aqui no fundo da igreja. Se eu não tiver, eu te dou umas mudas. E isso ali está plantado é para vocês, irmãs. Vai na escolinha ali. Diácono abre. Perdeu? Eu vi algo na internet que eu estava lendo. O senhor mostrou uma vara e disse: a minha primeira vara de infância. Mostrou a vara. Minha mãe, uma boa vara. Então veja, a gente não pode sair dos princípios. São conflitos. E essa criança tem que ser consciente, porque ela está ganhando as varadas. Consciente antes e consciente depois. Eu apanhei do meu padrasto várias vezes. E eu me recordo de alguma delas sair sangue na boca. Porque apanhei com ripa. A casa era coberta com telha francesa. Vocês têm uma noção que tipo de ripa que era. Eu não trouxe isso para os meus filhos. E eu tenho certeza que eles não vão levar isso para os netos, para os meus netos. Bom, então os conflitos estão sempre surgindo. Esses conflitos entre os cônjuges estão sempre surgindo. Conflito, a gente precisa ir para o dicionário. O dicionário ajuda bastante. Conflitos é o plural de conflito, o mesmo que. Então, o que é conflito? Revoltas, agitações, alterações, alvoroços, desordens, divergências, embrulhadas, enfrentamentos e espalhafatos. É longo, extenso. Tem uma raiz, as coisas vão enraizando. Isso vai passando de geração em geração. Isso aumenta, porque é uma questão espiritual. Certamente alguns conflitos ocorrerão no seu casamento, com certeza, meu irmão, minha irmã. Eles vão surgir. Claro que não queremos que isso aconteça com ninguém. Não queremos que isso aconteça nem conosco. Mas quantos lares estão aí arrebentados, acabados, porque não souberam resolver os seus conflitos? Até foi tentado, mas um lado não cedeu. Existem provérbios muito sábios. Quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga.
Mas tem hora que um quer e o outro não. E aí vem as rachaduras. Aí vem os lares rachados, filhos e filhas da casa dos avós. Ou na creche, ou com o governo, ou em outros lares. Então, mas pode ter certeza que os conflitos vão surgir sempre e podem ser grandes e pequenos. Quando Deus dá sabedoria, grandes conflitos ficam pequenos. Quando não temos, pequenos conflitos ficam grandes. Então, quando casamos, nós achamos que nunca mais vai haver conflito em casa. Assistimos com o pai, com a mãe, não vai ter. Se Deus não tiver misericórdia, aquilo acompanha a gente, porque espírito pega. Quando queremos ser respeitosos, ou melhor, conflitos em casa. Quando casamos, achamos que nunca mais haverá conflitos em casa. Que seremos respeitosos, que seremos humildes e sempre teremos bom senso. Mas no dia a dia as coisas mudam. E mudam muito. Mudam muito. O problema não é os conflitos, mas como lidar com esses conflitos. Como resolver estas situações conflitosas. Como, irmão? Como, irmã? Como lidar com esses conflitos? É uma boa pergunta. Como eu vou lidar? Como você vai lidar? Como está você lidando com esses conflitos? Sabe uma coisa que eu estava pensando sobre a terceira idade? É que ela é muito boa, mas parece que ela vai ficando curta, né? Que a gente vai tendo maturidade. E a gente vai ver o tanto que a gente foi tolo na segunda idade, na primeira idade. Como a gente gostaria de colocar isso dentro daqueles que estão na primeira idade, daqueles que estão na segunda idade. Como a gente sofre. Quantos conflitos porque ela tinha um problema de saúde. E ela não foi entendida, né? Foi violentada, sexualmente falando. Então é necessário uma atitude mais cuidadosa por parte de cada um dos cônjuges. Eu perguntaria, não seria essa aqui a escritura de se colocar no lugar do seu irmão, da sua irmã? A disposição para aceitar as diferenças diminui de modo decisivo o potencial de um casal para se envolver em conflitos. Mas como é difícil lembrar de cada um é cada um, de que cada um tem sentimentos, porque não é feito de serragem. Ele tem sentimento, ela tem sentimento, mas como que a gente não lembra quando a ira vem, quando a raiva vem, quando a estupidez vem? Como ela sofre, como ele sofre, como as crianças sofrem. Isso é tão pegajoso que os filhos começam a tratar a mãe como o pai trata. Que os filhos começam a tratar a mãe ou o pai da mesma forma que a mãe trata o pai. É uma questão assustadora. A forma que a mulher grita com o marido, a forma que o marido grita com a esposa, os filhos aprendem e começam a agir igual. Por quê? Porque é uma convivência, é um ensinamento. Irmão Branda disse que muitos não vão ler a Bíblia se não for na minha vida, muitos não vão ver Jesus Cristo a não ser minha vida. E tem muitos filhos e filhas aprendendo a ser agressivo com os pais.
As crianças vão lá, você pega uma vara, você disciplina ela. E você, irmão, quem vai te disciplinar? E você, irmã, quem vai te disciplinar com esta maneira conflituosa que você está resolvendo essa situação na sua casa? As diferenças se manifestam na maneira como anda ou como cada um reage diante dos problemas. Na escala de valores da família, no gosto por alimentos, ambiente, humor e tantas outras maneiras. Irmão Brando disse assim: eu gostava de torta de maçã ou de cereja, e ela emenda de torta de cereja. Não, eu gosto de torta de maçã, você tem que comer torta de maçã. Não, eu gosto da cereja, você tem que... Ora essa, vamos respeitar. Até quando não vamos respeitar? Você tem que comer o que eu como. Ora. Não. Aqui o macho sou eu sou o cabeça, a Bíblia disse que você tem que me obedecer. Isso é uma cabeça tonta. A cabeça que é Cristo deu a vida dele pela igreja. Ele não tirou a vida da igreja. A gente é muito autoritário, machão. Isso não é autoritário, isso é estupidez, isso é grosseria. Há casais que não conseguem conviver porque um dos cônjuges deseja mudar o outro e fazê-lo ser exatamente igual a ele. Se for para ser igual a você, não precisa de casar, ué. Se for para ser igual a você, você tem que casar com macho. Se for para ser igual a você, você tem que casar com outra fêmea. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é um homem e uma mulher. O resto é arranjo, o resto é conversa. É um homem e uma mulher. Tá bom, meninas? Já aprendem. Uma mãe inventou de amar uma outra mulher. E perguntou para uma criança: eu gosto de outra mulher. E você, já gosta de algum garotinho aí na escola? Você conversa. Olha essa. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus. Nós cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Abre sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Todos os cônjuges enfrentam conflitos. A questão é como resolvê-los. 1 Pedro capítulo 3. Amém? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês estão abençoados, abençoadas? Está ajudando? É o propósito. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 7. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Aí, irmão, que lição. Com entendimento, você tem que coabitar com ela com entendimento. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Então, se você não quer que as suas orações, Deus não responda a elas, então você tem que habitar com ela com entendimento. Por que para tomar algumas decisões, a mulher, você acha que a sua esposa ela é um vaso mais fraco?
Mas para atender às suas necessidades, ela tem que ser o vaso mais forte. Que história é essa? Se quer que as suas orações, enquanto o marido estiver tratando a esposa que não tiver de acordo, igualmente vós maridos coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Enquanto nós maridos não agimos assim, Deus não vai responder nossas orações. Não sou eu que estou dizendo, não. Se algum estiver bravo, ficar comigo, conversa com Pedro quando você chegar lá do outro lado, se chegar. Porque se não for no arrebatamento, você tem uma oportunidade para ver no julgamento do trono branco. Ô Pedro, para que tu escreveu aquilo lá, Pedro? Eu não herdei a vida eterna porque eu desobedeci aquilo, Pedro. Deus não respondeu as minhas orações. E Pedro sabia, ele recebeu a chave do reino dos céus, ou não. Aqui era para estar cheio de marido aqui hoje. Cadê os maridos? Cadê as esposas? Tem uns maridos que quando a coisa começa a pegar, ele vai lá, vê se não tem lá fora da igreja, irmão. Não tem uns escondidos lá fora. Alguns devem ter saído da sala, né, irmã? Verso 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericórdia e afável, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, marido, tu é co-herdeiro dela. Trate-a como filha de Deus. Trate-a como a eterna namorada. Eu estava descobrindo uma coisa com Dalvina. Ela está ficando mais bonita. Ontem eu dei uma sentada na mesa, dei uma olhada nela. Me lembrei quando eu vi ela a primeira vez vestida de azul. Eu tenho essas imaginações, né? Agora, como podemos resolver isso? Foi a pergunta que o irmão fez. Olha, eu não quero isso, né? Eu não quero. Eu sei que Deus pode fazer isso, porém, o que eu posso fazer? Então eu pergunto para você, irmão e irmã, casais, como resolver isso? A receita: amenize este conflito com oração, então ajuste seu espírito. Ajuste seu espírito. Eu estava vendo uma coisa que é difícil, mas eu vou falar para vocês. Vocês já viram que a casa da gente, ela vai estar precisando de alguns ajustes? A porta cai. Você puxa aquela porta assim, aquela a gente não quer colocar, só colocar um óleo. Só colocar um óleo. Só dar uma ajustadinha na porta. Só tirar o lixo. Qual marido aqui tira o lixo de casa? Não, é serviço seu. Você tem que... então ela tem que lavar, passar, costurar, limpar a casa, tirar o lixo da casa, colocar comida na sua barriguinha, cuidar dos seus filhos, suas filhas, e o bonitão, eu trabalhei, estou cansado. Ela não cansa, tá certo. Ela é a mulher biônica. Quando você sai do serviço, o ouvido dela, né? Quem já ouviu isso na minha época, era esse tipo de filme que tinha. No ouvido dela, ela entendeu que você saiu do serviço. Aí quando você chega em casa, ela se transforma na Mulher Maravilha. Não é assim não, irmão. Não é assim não, irmã.
Amenize este conflito com oração e então ajuste seu espírito. Ajustar. O que quer dizer ajuste? O dicionário ensina. É só a gente ler a Bíblia, ler as mensagens e usar os recursos. Não, mas eu tenho que trabalhar. Eu sei, irmão. Mas não trabalha tanto para não dar tempo para sua família. Irmão Brando disse ao pastor: pastor, não vai se ocupar tanto para que não possa ouvir a sua congregação. Não vai trabalhar tanto que você não possa ouvir Deus para trazer a mensagem para a sua congregação. Marido, esposa, serviço não acaba. Por favor, fala para quem está do seu lado. Fala, quero te contar um segredo. Fala, quero te contar um segredo. Fala, serviço não acaba. É curtir, rapaz. E quantas vezes eu tirei ela do serviço para tomar chimarrão comigo? O serviço não acaba. Irmã Leonilda, quantos anos que a senhora trabalha? 70 anos. E a casa ainda suja? Louça ainda suja? A gente tem algumas opiniões. E na minha opinião, em casa tinha que ter só 2 pratos, o meu e o dela. Só sujar 2 pratos. Mas aí como é que vamos fazer com os netos? Vamos fazer com as visitas? Serviço não acaba. Você quebra um prato, você vai lá e compra uma dúzia, não é? É assim ou não é? Essa deveria ser lei, né? Quebrou um, dá 12. Um pouco de humor para poder melhorar esse ambiente aqui. Porque veja, que é ajuste? Ação ou efeito de ajustar contas. Ajuste é pacto, é acordo, é convenção, é contrato. Então tem que ter esse ajuste na vida conjugal, mas isso tem que ser com oração e jejum, tem que ser ajustado. Tem conflito sim, tem que ajustar, olha, tem que ajustar. Mas não precisa de ser agressivo, não precisa ser estúpida, grossa. Não, amenize isso. Você tem Deus para te ajudar. Você tem a palavra, você tem um profeta, você tem mensagem, você tem Bíblia, você tem pastor, pode te ajudar. Ajusta isso. Tem um acordo. Na vida conjugal, o conflito tende a começar com conversas desagradáveis. Um dos dois trouxe um assunto desagradável. E a gente não tem humildade de ouvir, a gente só quer ouvir coisa boa. Um tom cortante, olhos revirados, uma resposta curta ou até mesmo uma troca apressada podem ser o gatilho para um grande conflito. Já vi, às vezes vai falar, já vem com as mesmas conversas. De novo. A maneira como lidamos com os nossos próprios erros e com os erros dos nossos cônjuges será fundamental para redefinir a continuidade saudável do casamento. Vamos parar um pouco, irmão. Você está em muita velocidade. Irmão, para um pouco. Está trabalhando muito, vou mexer aqui, você está trabalhando muito. Os filhos estão crescendo. Sua namorada está ficando mais velha. Seu cabelo está ficando branquinho. Graças a Deus pelos cabelos brancos. Mas dá tempo. Se dinheiro resolvesse alguma coisa, os ricos não morreriam. E quantos deles estão no hospital dizendo para o médico: dinheiro não é problema, eu tenho. Eu quero comer de novo. Eu quero comer uma carninha assada, eu quero comer uma lasanha, eu quero comer um frango, eu quero comer uma picanha. Porque comer picanha agora é milagre, né?
Chegou lá no açougue, R$72. Eu falei, nossa, se aqui está 72, lá fora está quanto? Calma. Cada um dos cônjuges precisa ter a capacidade e disposição para perdão. Tem que perdoar, irmão, sua esposa, perdoa, você tem que perdoar seu marido. Tem que perdoar. Existem tantos argumentos que é humilhante pedir perdão e acabam optando por atitudes prejudiciais ao casamento. Reconhecer, não, eu errei, nossa, eu errei, me perdoa. Não, vai com palavras tolas e bate, fala. Enquanto um dos cônjuges não chorar, o outro não para. Só para quando um chora. Eu estou falando de vida vivida, tá? Eu não tenho vergonha de dizer que eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Negar o perdão, deixar o tempo passar, pedir divórcio, ficar irritado quando é confrontado ou confrontado e culpar o outro, é as atitudes que têm. Uma vez tivemos um conflito bastante conflitante. Eu tentei de todo jeito, eu não consegui. Eu peguei meu travesseiro, peguei um forro, um lençol, fui lá para a sala, coloquei, deitei lá e dormi. Para deitar, para dormir. Quando eu olho assim, quem está lá? Ela pegou um travesseiro, pegou o lençol. E o que você está fazendo aqui? Não, nós temos que conversar. E resolvemos. Tem que se resolver. A Bíblia diz que não é para deixar o sol se pôr sobre a ira. Aí vocês estão intrigados um com o outro, né? Vou usar uma linguagem de família, beiçudo um com o outro, e vem tomar ceia. Aí vem os ressentimentos, que é um sentimento mais comum àqueles com dificuldade de perdoar e que sempre ficam remoendo o passado, mas não tem humildade de perdoar e remoendo. Não, é porque aquele dia você fez isso, aquele dia você falou isso, aquele dia você falou aquilo, O perdão é para pagar o passado. Quando Deus te perdoa, Ele joga ou não no mar do esquecimento? Quem concorda comigo que Deus te perdoa e joga os seus pecados no mar do esquecimento, diga amém. O pessoal não ouviu da transmissão. Quem crê que Deus pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento, diga amém. Está fraco. Mas amém. Então Deus pega seus pecados e joga no mar do esquecimento. Você não pode fazer isso pelo seu cônjuge, por sua família. Você é a rainha, você é o reizinho. Que tipo de reinado você está criando, irmão? Que tipo de reinado você está criando, minha irmã? Então, lembre-se que todos os cônjuges se enfrentam problemas. À medida que você aprende a perdoar, irmão e irmã, habilidades que estavam adormecidas dentro de você irão surgir e você irá descobrir que você é muito mais forte e capaz do que você imagina ser. Você é muito mais forte do que isso. Você pode dizer para quem está do seu lado, você é muito mais forte do que isso. Você é muito mais forte do que os conflitos. Você é muito mais forte do que a ignorância, do que a estupidez, do que o orgulho. Você é muito mais que isso. Colossenses capítulo 3.
Colossenses, capítulo 3. Olha as palavras de Paulo. Vamos aplicar isso aqui. Louvado seja Deus. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem é eleito de Deus, eleita de Deus aqui, diga amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que vida conjugal que muda com isso? Olha o 13, suportando-vos uns aos outros. Por que não suportar essa esposa? Por que não suportar esse marido? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façai-vos também. Não é opção, é mandamento. E sobre tudo isto revesti-vos de... Vocês podem dizer para mim? Sobre tudo isso revesti-vos de... Que é o vínculo da perfeição. Irmão, o vínculo da perfeição do seu relacionamento conjugal é o amor. Irmã, o vínculo da perfeição é o amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, de erros, de falhas. Deus te perdoou, meu irmão. Deus te perdoou, minha irmã. Perdoa seu cônjuge. Perdoa seus filhos. Filhos, filhas, perdoem seus pais. Perdoar significa cancelar uma dívida. Ela é jogada no mar de esquecimento. Para de trazer passado, esquece, passa, esquece. Esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para a soberana, o prêmio da soberana vocação. Esquece. Você quer que Deus lance seus pecados que você já confessou, trazer de volta e aquela moinha? Não, irmão, não, irmã. Cada conflito resolvido tem que ser apagado, tem que ser deletado. Deleta. Vai lá no seu computador, aperta, delete. Vai embora, nem para a lixeira não vai. Para de colocar coisa na lixeira e restaurar, joga fora. Perdoar significa cancelar uma dívida. Ser perdoado significa que a dívida foi totalmente paga. Acabou. Perdoar não é o mesmo que esquecer. Perdoar é algo que escolho fazer, ao passo que esquecer é algo que não sou capaz de controlar. Eu já trabalhei de cobrança. Eu trabalhei tanto para os outros quanto para mim. Trabalhava numa empresa de cobranças. Recebia cheques, as pessoas entregavam cheques sem fundos, ia lá e renegociava. Consegui muitos cheques resolvidos. Depois eu trabalhei em República, aluguéis. Depois eu tive a minha empresa de livros. E a coisa mais difícil que existe é a tal da cobrança. Entre muitas professoras, eu relembro de uma delas. Não me pagou de jeito nenhum. Por fim, para ela dizer que eu não tinha pago, ela disse que eu falsifiquei a assinatura dela. Quando ela falou que eu falsifiquei a assinatura dela, eu peguei e rasguei a promissória. A senhora não me deve mais nada. Rasguei e joguei fora. Nunca mais eu fui atrás dela. Ela que assinou. Ela dizer que eu falsifiquei para receber, falei, então a senhora não me deve mais nada. Agora ela deve isso. Eu perdoei ela. Mas ela existe uma dívida com Deus. Então perdoar significa abandonar de vez a raiva, abandonar de vez a mágoa, significa livrar-se da ofensa e liberar a outra pessoa. Se você não perdoa, você leva ela presa no seu coração, na sua vida. Uma irmã com mais de 100 anos de idade queria a todo custo morrer, não tinha. Ela, com tudo, todas as vezes que eu chegava lá, eu quero morrer, irmão chegava, eu quero morrer.
E eu tinha falado muitas vezes sobre a senhora tem que perdoar a sua família. Não, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Da última vez, falei, hoje eu vou sentar com ela. Cheguei lá, me assentei com ela. Falei, olha irmã, eu já falei para a senhora, eu vou repetir de novo. Para a senhora ir, a senhora tem que perdoar. Mas eu já perdoei. Aí eu comecei a falar, e suas filhas? Está perdoado, suas filhas. Tá? Mas eu sabia que ela tinha uma rixa com um dos filhos. E eu falei, e fulano? Quando eu falei fulano, parece que ela até tinha sarado. A ira voltou, porque aquilo é isso. E ela usou um termo. Eu falei, pois é, a senhora não perdoou. Enquanto a senhora não perdoar, a senhora não vai. Aí ela, sim pastor, pode falar. Estou falando, estou vendo ela aqui. Sim pastor, pode dizer. A senhora tem que chamar ele, esse filho, e dizer assim para ele. Porque ele também era muito impaciente. Ele já foi gerado daquele jeito. Falei, irmã, a senhora chama ele de filho, eu preciso falar com você. Mas dessa vez eu preciso que você me ouve. Você me dá a sua palavra que você vai me ouvir, filho? A hora que ele afirmar, a senhora fala. Diga para ele aonde a senhora está ferida com ele, todos os ferimentos que ele causou com a senhora. Mas lembra de todos. E quando a senhora fala todos esses que ele feriu a senhora, que a senhora tem aí no seu coração, a senhora diga assim para ele, agora filho, eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele não dizer nada, não te preocupe, a senhora está cumprindo com o seu dever. Assim ela fez. Chamou ele, senta aqui, e disse para ele, filho, quero falar com você exatamente como eu disse. E disse para ele tudo que ele feriu, toda mágoa, todo rancor, todo sentimento que ela tinha com ele. E disse, eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus. Não foi uma semana, ela morreu. Morreu não, ela mudou de corpo, mudou de andar. Ela foi mais de 100 anos, lendo mensagem, ouvindo pregações. Ainda tinha todo esse ressentimento. Depois eu tive que fazer a mesma coisa com a nora dela, porque a nora tinha o mesmo sentimento com o esposo, que era o filho. Quando a esposa fez isso, confessou e pediu perdão, ela partiu para o Senhor. E eu já tenho lutado com esse irmão para ele perdoar os filhos e as filhas e a família. Ele não perdoa. Não, eu perdoo, mas não é esse perdão de boca para fora, porque quando você perdoa, você deleta, você joga fora, você elimina. Isso não é uma raiz de amargura, isso não é um sentimento pesado. Quantas pessoas estão assim, por causa de conflitos que enfrentam? Estupidez, grosseria, com a esposa, com o marido, com os filhos. Quantos filhos e filhas estão marcados com a mágoa? Por causa de conflitos que não foram resolvidos. Perdoar significa abandonar de vez a raiva e a mágoa. Significa livrar-se da ofensa e liberar a outra pessoa. Eu vou parar por aqui, porque esse assunto é bastante extenso. E nós voltamos amanhã, ou melhor, hoje à noite, né? Hoje à tarde. Vamos nos colocar de pé. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, todos os cônjuges enfrentam conflitos, as famílias estão sendo bombardeadas. Satanás, através desse conflito, tem feito como o diabo faz, porque tu dissestes nas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo não vem, senão para matar, roubar e destruir. E Satanás tem agido como um ladrão, tem entrado nas famílias e tem roubado, tem matado, tem destruído, tem trazido conflitos e trazido tantos problemas que às vezes o esposo ou a esposa ou os filhos não têm tido sabedoria do Senhor para resolver esses conflitos. Mas Pai, estou certo que nesta manhã, com a ajuda do Senhor, nós estamos dando um passo para resolver esses problemas, para resolver esses conflitos.
e a sua palavra foi direcionada a filhos e filhas do Senhor. E eu oro que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles e delas, e que haja humildade, que haja consertos, e que vidas sejam mudadas, e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nosso meio, Pai, para que nós possamos realmente amar e respeitar uns aos outros e, acima de tudo, obedecer a sua palavra. Sela esta ministração aos nossos corações e continue nos abençoando, em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Vamos para a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.